O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 12º dia de batalha. Continuação. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 37. Dussasana declara que ele matará Abhimanyu. A batalha começa. Dhritarashtra disse: meu coração, ó Sanjaya, está agitado com diferentes emoções, isto é, vergonha e satisfação, ao saber que o filho de Subhadra sozinho manteve sob controle todo o exército do meu filho. Ó filho de Gavalgana, conte-me tudo mais uma vez em detalhe sobre o combate do jovem Abhimanyu, o qual parece ter sido bastante semelhante ao combate de Skanda com a hoste Asura. Sanjaya disse: eu relatarei para ti aquele combate terrível, aquela batalha violenta, como ela aconteceu entre e os muitos. Sobre seu carro, Abhimanyu, com grande audácia, derramava suas flechas nos guerreiros do teu exército em seus carros, todos os quais eram castigadores de inimigos, dotados de grande coragem. Movendo-se rapidamente com grande velocidade como um círculo de fogo, ele perfurou Drona e Karna, e Kripa, e Salya e o filho de Drona, e Kritavarman da tribo Bhoja, e Vryadvala, e Duryodhana, e Somadatta, e o poderoso Sakuni, e diversos reis e diversos príncipes e diversos grupos de tropas. Enquanto empenhado em matar seus inimigos por meio de armas superiores, o valente de Subhadra, dotado de energia poderosa, parecia, ó Bharata, estar presente em todos os lugares. Observando aquela conduta do filho de Subhadra de energia incomensurável, tuas tropas tremiam repetidamente. Vendo aquele guerreiro de grande competência em batalha, o filho de Bharadvaja de grande sabedoria, com olhos arregalados de alegria, foi rapidamente em direção a Kripa, e dirigindo-se a ele disse, como se esmagando com aquele seu discurso os próprios membros vitais do teu filho, ó Bharata, as seguintes palavras: lá vem o filho jovem de Subhadra na dianteira dos Partas, alegrando todos os seus amigos, e o rei Yudhishthira, e Nakula, e Sahadeva, e Bhimasena, o filho de Pandu, e todos os seus parentes, e parentes por casamento, e todos os que estão assistindo à batalha como espectadores sem tomarem qualquer parte nela. Eu não considero nenhum arqueiro como seu igual em batalha. Se somente ele nutrir o desejo, ele pode matar essa hoste vasta. Parece que por alguma razão ou outra, ele não nutre esse desejo. Ouvindo essas palavras de Drona, tão expressivas da satisfação que ele sentia, teu filho, enfurecido com Abhimanyu, olhou para Drona, sorrindo vagamente. De fato, Duryodhana disse para Karna e o rei Valika e Dussasana e o soberano dos Madras e para os muitos outros poderosos guerreiros em carros do seu exército, essas palavras: o preceptor da ordem inteira dos Kshatriyas, ele que é o principal de todos os que são familiarizados com Brahma, por estupefação, não deseja matar esse filho de Arjuna. Ninguém pode, em batalha, escapar do preceptor com vida, nem mesmo o próprio destruidor, se o último avançar contra o preceptor como um inimigo. O que, ó amigos, nós diremos então de qualquer mortal? Eu digo isso realmente. Esse é o filho de Arjuna, e Arjuna é discípulo do preceptor. É por isso que o preceptor protege esse jovem. Discípulos e filhos e seus filhos são sempre queridos para as pessoas virtuosas. Protegido por Drona, o filho jovem de Arjuna se considera corajoso. Ele é só um tolo nutrindo uma opinião elevada sobre si mesmo. O subjuguem, portanto, sem demora. Assim endereçados pelo rei Kuru, aqueles guerreiros, ó monarca, excitados com raiva e desejosos de matar seu inimigo, avançaram, na própria vista de Drona, no filho de Subhadra, aquela filha da linhagem Satyavata. Dussasana, em particular, aquele tigre entre os Kurus, ouvindo aquelas palavras de Duryodhana, respondeu ao último, dizendo: ó monarca, eu te digo que eu mesmo matarei ele na própria visão dos Pandavas e diante dos olhos dos Panchalas. Eu sem dúvida devorarei o filho de Subhadra hoje, como o Rahu engolindo Surya, Sol. E mais uma vez dirigindo-se ao rei Kuru ruidosamente, Dussasana disse:
Sabendo que o filho de Subhadra foi morto por mim, os dois Krishnas, que são extremamente vaidosos, irão sem dúvida para a região dos espíritos dos mortos, deixando esse mundo de homens. Sabendo então da morte dos dois Krishnas, é evidente que os outros filhos nascidos das esposas de Pandu, com todos os seus amigos, irão, no decorrer de um único dia, perder suas vidas por desespero. É evidente, portanto, que esse teu inimigo estando morto, todos os teus inimigos estarão mortos. Me deseje bem, ó rei, eu mesmo matarei esse teu inimigo. Tendo dito essas palavras, ó rei, teu filho Dussasana, cheio de fúria e proferido um rugido alto, avançou contra o filho de Subhadra e cobriu com chuvas de setas. Abhimanyu então, ó castigador de inimigos, recebeu aquele teu filho que avançava dessa maneira sobre ele colericamente, com 26 flechas de pontas afiadas. Dussasana, no entanto, cheio de raiva, e parecendo com o elefante enfurecido, lutou ferozmente com Abhimanyu, o filho de Subhadra, naquela batalha. Ambos eram mestres em combate em carros, eles continuaram lutando traçando círculos belos com seus carros, um deles para a esquerda e o outro para a direita. Os guerreiros então, com seus panavas e mridangas e dundubis e cracachas e grandes anacas e beris e jarjarás, fizeram um barulho ensurdecedor misturado com rugidos leoninos, tal como o que se eleva do receptáculo de águas salgadas. Capítulo 38. Abhimanyu faz Dussasana desmaiar e ser carregado para longe. Restante do exército Pandava se aproxima. Karna lutando contra Abhimanyu. Sanjaya disse. Então o inteligente Abhimanyu, com membros mutilados por flechas, dirigiu-se sorridente a seu inimigo, Dussasana, posicionado diante dele dizendo, por boa sorte é que eu vejo em batalha esse herói vaidoso chegado diante de mim, que é cruel, que rejeitou toda a virtude, e que tagarela vigorosamente seus próprios louvores. Na assembleia dos Kurus e na audição do rei Dhritarashtra, tu, com tuas palavras desagradáveis, enraiveceste o rei Yudhishthira. Confiando na fraude do jogo de dados e na habilidade nisso do filho de Suvala, tu também enlouquecido pelo sucesso dirigiste muitas palavras delirantes para Bhima. Por causa da ira daquelas pessoas ilustres, tu estás, finalmente, prestes a obter o resultado daquele teu comportamento. O resultado sendo o atual combate com Abhimanyu, no qual Dussasana, de acordo com Abhimanyu, terá que sacrificar sua vida. Ó tu de mente perversa, obtenha sem demora o fruto do roubo das posses de outras pessoas, do teu caráter colérico, do teu ódio pela paz, da avareza, da ignorância, de hostilidades com parentes, da injustiça e perseguição, de privar meus pais, aqueles arqueiros ferozes, de seu reino, e do teu próprio temperamento violento. Eu hoje te castigarei com minhas flechas na visão do exército inteiro. Hoje, eu irei em batalha descarregar aquela raiva que eu nutro contra ti. Eu hoje me liberarei da dívida que tenho com a enraivecida Krishna e com meu pai que sempre anseia por uma oportunidade de te castigar. Ó Kaurava, hoje eu me livrarei da dívida que tenho com Bhima. Com vida tu não escaparás de mim, se de fato, tu não abandonares a batalha. Tendo dito essas palavras, aquele guerreiro poderosamente armado, aquele matador de heróis hostis, migrou uma flecha dotada do esplendor de Yama ou de Agni ou do deus do vento, capaz de despachar Dussasana para o outro mundo. Aproximando-se rapidamente do peito de Dussasana, aquela flecha caiu sobre a junta de seu ombro e penetrou em seu corpo até as próprias asas, como uma cobra em um formigueiro. E logo Abhimanyu mais uma vez o atingiu com 25 setas, cujo toque parecia aquele do fogo, e que foram disparadas de seu arco esticado até sua mais completa extensão. Profundamente perfurado e muito atormentado, Dussasana sentou-se no terraço de seu carro e foi, ó rei, tomado por um desmaio. Afligido assim pelas setas do filho de Subhadra e privado de seus sentidos, Dussasana foi levado rapidamente para longe do meio do combate por seu quadrigário. Vendo isso, os Pandavas, os 5 filhos de Draupadi, Virata, os Panchalas, e os Kekayas, proferiram gritos leoninos.
E as tropas dos Pândavas, cheias de alegria, fizeram diversos tipos de instrumentos musicais serem batidos e soprados. Vendo aquela façanha do filho de Subhadra, eles riram com alegria. Vendo aquele inimigo implacável e orgulhoso deles derrotado dessa maneira, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os 5 filhos de Draupadi, que tinham em seus estandartes as imagens de Yama e Maruta e Sakra e dos gêmeos Asvins, e Satyaki, e Shekitana, e Drishtadyumna, e Sikandin, e os Kekaias, e Drishtaketu, e os Matsyas, os Panchalas, e os Srinjayas, e os Pandavas encabeçados por Yudhishthira, ficaram cheios de alegria. E todos eles avançaram com velocidade, desejosos de penetrar na formação de combate de Drona. Então uma batalha terrível ocorreu entre teus guerreiros e aqueles do inimigo. Todos eles eram heróis que não recuavam, inspirados por desejo de vitória. Durante o progresso daquele combate terrível, Duryodhana, ó monarca, dirigindo-se ao filho de Urrada, disse: Veja, o heróico do Sasana, que parece o sol ardente que estava até agora matando o inimigo em batalha, finalmente ele mesmo sucumbiu a Abhimanyu. Os Pandavas também, cheios de fúria e parecendo ferozes como leões poderosos, estão avançando em direção a nós, desejosos de resgatar o filho de Subhadra. Assim endereçado, Karna com raiva e desejoso de fazer bem para teu filho, derramou chuvas de flechas afiadas sobre o invencível Abhimanyu. E o heróico Karna, como se em desprezo por seu adversário, também perfurou os seguidores do último no campo de batalha, com muitas flechas excelentes de gume excelente. Abhimanyu de grande alma, no entanto, ó o rei, desejoso de proceder contra Drona, rapidamente perfurou o filho de Urrada com 73 flechas. Nenhum guerreiro em carro do teu exército conseguiu naquele momento obstruir o progresso em direção a Drona, de Abhimanyu, que era o filho de Indra e que estava afligindo todos os principais guerreiros em carros da hoste Kaurava. Então Karna, o mais honrado de todos os arqueiros, desejoso de obter vitória, perfurou o filho de Subhadra com centenas de setas, mostrando suas melhores armas. Aquela mais notável de todas as pessoas conhecedoras de armas, aquele discípulo valente de Rama, por meio de suas armas, afligiu Abhimanyu, que era incapaz de ser derrotado por inimigos. Embora afligido em batalha pelo filho de Urrada com chuvas de armas, contudo o filho de Subhadra, que parecia um verdadeiro celestial por destreza, não sentiu dor. Com suas flechas amoladas em pedra e providas de pontas afiadas, o filho de Arjuna, cortando os arcos de muitos guerreiros heróicos, começou a afligir Karna em retorno. Com flechas parecendo cobras de veneno virulento e disparadas de seu arco estirado a um círculo, Abhimanyu rapidamente cortou o guarda-sol, estandarte, o quadrigário, e os corcéis de Karna, sorrindo. Karna então disparou 5 flechas retas em Abhimanyu. O filho de Palguna, no entanto, recebeu-as destemidamente. Dotado de grande bravura e coragem, o último então, num momento, com somente uma única flecha, cortou o arco de Karna e estandarte e os fez caírem no chão. Vendo Karna em tal situação difícil, seu irmão mais novo, esticando o arco com grande força, foi rapidamente contra o filho de Subhadra. Os Partas então, e seus seguidores, proferiram gritos altos e tocaram seus instrumentos musicais e aplaudiram o filho de Subhadra por seu heroísmo. Capítulo 39. Abhimanyu mata irmão mais novo de Karna. Karna foge. Massacres de Abhimanyu. Sanjaya disse: Então o irmão mais novo de Karna, proferindo rugidos altos, arco na mão, e repetidamente esticando a corda do arco, se colocou rapidamente no meio daqueles 2 guerreiros ilustres. E o irmão de Karna, com 10 flechas, perfurou o invencível Abhimanyu e seu guarda-sol e estandarte e quadrigário e corcéis, sorrindo. Vendo Abhimanyu assim afligido por aquelas setas, embora ele tivesse realizado aqueles feitos sobre-humanos da maneira de seu pai e avô, os guerreiros do teu exército ficaram cheios de alegria. Então Abhimanyu, curvando o arco violentamente e sorrindo, com uma flecha alada, cortou a cabeça de seu adversário. Aquela cabeça, separada do tronco, caiu no chão.
Vendo seu irmão morto e derrubado, como uma árvore carnicara sacudida e derrubada pelo vento do topo da montanha, Karna, ó monarca, estava cheio de dor. Enquanto isso, o filho de Subhadra, fazendo Karna por meio de suas flechas se dirigir para longe do campo, avançou rapidamente contra os outros grandes arqueiros. Então Abhimanyu, de energia ardente e grande renome, cheio de ira, dividiu aquela hoste de diversas tropas cheia de elefantes e cavalos e carros e infantaria. Em relação a Karna, afligido por Abhimanyu com inúmeras flechas, ele fugiu do campo levado por corcéis rápidos. A ordem de batalha Kaurava então se rompeu. Quando o céu estava coberto com as flechas de Abhimanyu, como bandos de gafanhotos ou chuvas grossas, nada, ó monarca, podia ser distinguido. Entre teus guerreiros assim massacrados por Abhimanyu com flechas afiadas, ninguém, ó monarca, permanecia mais sobre o campo de batalha exceto o soberano dos Sindhus. Então aquele touro entre homens, isto é, o filho de Subhadra, soprando sua concha, lançou-se rapidamente sobre a hoste Bharata, ó touro da raça Bharata. Como um tição ardente jogado no meio de grama seca, o filho de Arjuna começou a consumir seus inimigos, movendo-se rapidamente através do exército Kaurava. Tendo atravessado sua formação de combate, ele mutilou carros e elefantes e corcéis e seres humanos por meio de suas flechas afiadas e fez o campo de batalha abundar com troncos sem cabeça. Cortados por meio de flechas excelentes disparadas do arco do filho de Subhadra, os guerreiros Kaurava fugiram, matando, conforme fugiam, seus próprios camaradas diante deles. Aquelas flechas ardentes, de efeito terrível, afiadas em pedra e incontáveis em número, matando guerreiros em carros e elefantes, corcéis, caíam rápido no campo. Braços cortados, enfeitados com angadas e outros ornamentos de ouro, e mãos envolvidas com proteções de couro, e setas, e arcos, e corpos e cabeças enfeitadas com brincos e coroas florais, jaziam aos milhares sobre o campo. Obstruído com pashkaras e adhishtanas e postes compridos, também com akshas esmagados e rodas e cangas quebradas, numerando milhares, com dardos e arcos e espadas e estandartes caídos, e com escudos e arcos espalhados por toda parte, com os corpos, ó monarca, de kshatriyas mortos e corcéis e elefantes, o campo de batalha, parecendo muito aterrador, logo ficou intransitável. O barulho feito pelos príncipes, quando eles chamavam uns aos outros enquanto eram massacrados por Abhimanyu, tornou-se ensurdecedor e aumentou os temores dos tímidos. Aquele barulho, ó o chefe dos Bharatas, encheu todos os pontos do horizonte. O filho de Subhadra avançou contra as tropas Kaurava, matando os principais dos guerreiros em carros e corcéis e elefantes. Consumindo rapidamente seus inimigos, como um fogo tremulando no meio de uma pilha de grama seca, o filho de Arjuna era visto correndo a toda velocidade pelo meio do exército Bharata. Cercado como ele estava por nossas tropas e coberto com poeira, nenhum de nós podia obter uma visão daquele guerreiro quando, ó Bharata, ele estava se movendo rapidamente sobre o campo em todas as direções, cardeais e secundárias. E ele tirava as vidas de cavalos e elefantes e guerreiros humanos, ó Bharata, quase incessantemente. E logo depois nós o vimos sair da multidão. De fato, ó monarca, nós o contemplamos então chamuscando seus inimigos como o sol meridiano chamuscando tudo com seus raios. Igual ao próprio Vasava em batalha, aquele filho de Vasava, Abhimanyu, parecia resplandecente no meio do exército hostil. Capítulo 40. Restante do exército Pandava chega. Por causa de bênção, Jayadratha detém os Pandavas que se aproximavam. Dhritarashtra disse: um mero menino em idade, criado em grande luxo, orgulhoso da força de seus braços, talentoso em batalha, dotado de heroísmo formidável, o perpetuador de sua linhagem, e preparado para sacrificar sua vida, quando Abhimanyu penetrou no exército Kaurava, levado em seus corcéis de 3 anos de idade de ânimo vivaz, houve algum dos grandes guerreiros, no exército de Yudhishthira, que seguiu o filho de Arjuna. Sanjaya disse:
Yudhishthira e Bhimazena, e Sikandin e Satyaki, e os gêmeos Nakula e Sahadeva, e Drishtadyumna e Virata, e Drupada, e Kekaya, e Dristaketu, todos cheios de ira, e o guerreiro Matsya, avançaram para a batalha. De fato, os ascendentes masculinos de Abhimanyu, acompanhados por seus tios maternos, aqueles batedores de inimigos, organizados em formação de combate, avançaram pelo mesmo caminho que Abhimanyu tinha criado, desejosos de resgatá-lo. Vendo aqueles heróis avançando, tuas tropas se desviaram da luta. Vendo então aquele vasto exército do teu filho se dirigindo para longe da luta, teu genro de grande energia se apressou para reagrupá-lo. De fato, o rei Jayadratha, o filho do soberano dos Sindhus, reprimiu, com todos os seus seguidores, os Partas, desejosos de resgatar seu descendente. Aquele arqueiro terrível e formidável, isto é, o filho de Vritakshatra, invocando armas celestes, resistiu aos Pandavas, como um elefante se divertindo em um terreno baixo, isto é, terreno coberto com lodo e água. Dhritarashtra disse: eu penso, Sanjaya, que era pesado o encargo jogado sobre o soberano dos Sindhus, visto que sozinho ele teve que resistir aos Pandavas furiosos desejosos de resgatar seu descendente. Muito extraordinários, eu penso, eram a força e heroísmo do soberano dos Sindhus. Fale-me qual foi a destreza do guerreiro de grande alma e como ele realizou aquela mais notável das façanhas. Que doações ele fez, que libações ele tinha derramado, que sacrifícios ele tinha realizado, que austeridades ascéticas ele tinha realizado bem, por consequência dos quais, sozinho, ele conseguiu deter os Partas cheios de ira. Sanjaya disse: na ocasião de seu insulto a Draupadi, Jayadratha foi vencido por Bhimazena. Por causa de uma percepção aguda de sua humilhação, o rei praticou as mais severas das austeridades ascéticas, desejoso de uma bênção. Reprimindo seus sentidos de todos os objetos caros a eles, suportando fome, sede e calor, ele reduziu seu corpo até que suas veias inchadas se tornaram visíveis. Proferido as palavras eternas do Veda, ele prestou sua adoração ao deus Mahadeva. Aquela divindade ilustre, sempre inspirada com compaixão por seus devotos, finalmente tornou-se bondosa em direção a ele. De fato, Ara, aparecendo em um sonho para o soberano dos Sindhus, dirigiu-se a ele, dizendo: peça o benefício que tu desejas. Eu estou satisfeito contigo, ó Jayadratha. O que tu desejas? Assim endereçado por Mahadeva, Jayadratha, o soberano dos Sindhus, curvou-se a ele e disse com palmas unidas e alma controlada: sozinho, em um único carro, eu irei refrear em batalha todos os filhos de Pandu, embora eles sejam dotados de energia e bravura terríveis. Esse mesmo, ó Bharata, foi o benefício que ele pediu. Assim rogada aquela principal das divindades disse para Jayadratha: ó amável, eu te concedo o benefício. Exceto Dhananjaya, o filho de Pritha, tu irás em batalha reprimir os 4 outros filhos de Pandu. Assim seja, disse Jayadratha para aquele senhor dos deuses, e então despertou, ó monarca, de seu sono. Por causa daquela bênção que ele tinha recebido e da força também de suas armas celestes, Jayadratha, sem ajuda, manteve sob controle todo o exército dos Pandavas. O som da corda de seu arco e os tapas de suas palmas inspiraram os kshatriyas hostis com temor, enchendo tuas tropas, ao mesmo tempo, de alegria. E os kshatriyas do exército Kuru, vendo que o encargo tinha sido tomado pelo soberano dos Sindhus, avançaram com gritos altos, ó monarca, para a parte do campo onde o exército de Yudhishthira estava. Capítulo 41. Jayadratha luta com 4 Pandavas. Sanjaya disse: tu me perguntaste, ó monarca, sobre a destreza do soberano dos Sindhus. Ouça-me enquanto eu descrevo em detalhes como ele lutou com os Pandavas. Cavalos grandes da raça Sindhu, bem treinados e velozes como o vento, e obedientes aos comandos do quadrigário, o levavam naquela ocasião. Seu carro, devidamente equipado, parecia com um edifício vaporoso no céu. Seu estandarte portando o emblema de um javali grande em prata, parecia muito belo.
com seu guarda-sol branco e pendões, e os rabos de iaque com os quais ele era abanado, os quais são indicações de realeza, ele brilhava como a própria lua no firmamento. A cerca de seu carro feita de ferro era decorada com pérolas e diamantes e pedras preciosas e ouro. E ela parecia resplandecente como o céu coberto com corpos luminosos. Esticando seu arco grande e espalhando incontáveis flechas, ele preencheu novamente aquela formação de combate naqueles locais onde aberturas tinham sido feitas pelo filho de Arjuna. E ele perfurou Satyaki com 3 flechas, e Vrikudara com 8. E tendo perfurado Drishtadyumna com 60 flechas, ele perfurou Drupada com 5 flechas afiadas, e Sikandin com 10. Perfurando então os Kaikeyas com 25 setas, Jayadratha perfurou cada um dos 5 filhos de Draupadi com 3 setas. E perfurando Yudhishthira então com 70 setas, o soberano dos Sindhus perfurou os outros heróis do exército Pandava com chuvas grossas de flechas. E aquele feito dele pareceu muito extraordinário. Então, ó monarca, o filho valente de Dharma, visando o arco de Jayadratha, cortou-o com uma flecha polida e bem temperada, sorrindo naquele momento. Em um piscar de olhos, no entanto, o soberano dos Sindhus pegou outro arco e perfurando Prata e Yudhishthira com 10 setas, atingiu cada um dos outros com 3 flechas. Notando aquela agilidade de mãos mostrada por Jayadratha, Bhima então com 3 flechas de cabeça larga, rapidamente derrubou no chão seu arco, estandarte e guarda-sol. O poderoso Jayadratha então, pegando outro arco, encordou e derrubou o estandarte de Bhima e arco e corcéis, ó majestade. Seu arco cortado, Bhimazena então pulando daquele carro excelente cujos corcéis tinham sido mortos, subiu no carro de Satyaki, como um leão pulando para o cume de uma montanha. Vendo isso, tuas tropas estavam cheias de alegria. E eles gritaram ruidosamente, excelente! Excelente! E eles repetidamente aplaudiram aquela façanha do soberano dos Sindhus. De fato, todas as criaturas elogiaram muito aquele feito dele, o qual consistiu em ele resistir, sem ajuda, a todos os Pandavas juntos, excitados com cólera. O caminho que o filho de Subhadra tinha feito para os Pandavas por meio do massacre de guerreiros numerosos e elefantes foi então preenchido pelo soberano dos Sindhus. De fato, aqueles heróis, isto é, os Matsyas, os Panchalas, os Kaikeyas, e os Pandavas, se esforçando vigorosamente, conseguiram se aproximar da presença de Jayadratha, mas nenhum deles podia resistir a ele. Todos entre os teus inimigos que se esforçaram para atravessar a ordem de batalha que tinha sido formada por Drona foram detidos pelo soberano dos Sindhus por causa da bênção que ele tinha obtido de Mahadeva. Capítulo 42. Abhimanyu mata Vasatinha. Continua massacre. Sanjaya disse: quando o soberano dos Sindhus deteve os Pandavas, desejosos de êxito, a batalha que ocorreu então entre tuas tropas e o inimigo se tornou aterradora. O filho invencível de Arjuna, de pontaria certeira e energia poderosa, tendo penetrado na ordem de batalha Kaurava a agitou como uma cara agitando o oceano. Contra aquele castigador de inimigos então, isto é, o filho de Subhadra, que estava agitando dessa maneira a hoste hostil com suas chuvas de flechas, os principais guerreiros do exército Kaurava avançaram, cada um de acordo com seu posto e precedência. O conflito entre eles de energia incomensurável, espalhando suas chuvas de flechas com grande força, de um lado e Abhimanyu sozinho no outro, tornou-se terrível. O filho de Arjuna, cercado por todos os lados por aqueles inimigos com multidões de carros, matou o quadrigário de Vrishasena e também cortou seu arco. E o poderoso Abhimanyu então perfurou os corcéis de Vrishasena com suas flechas retas, após o que aqueles cavalos de batalha, com a velocidade do vento, levaram Vrishasena para longe da batalha. Utilizando aquela oportunidade, o quadrigário de Abhimanyu libertou seu carro daquela multidão por levá-lo para outra parte do campo. Aqueles numerosos guerreiros em carros então, vendo essa façanha, ficaram cheios de alegria e exclamaram: excelente! Excelente!
Vendo Abhimanyu parecido com um leão matando o inimigo furiosamente com suas flechas e avançando de uma distância, Vazatya, procedendo em direção a ele, lançou-se rapidamente sobre ele com grande força. O último perfurou Abhimanyu com 60 flechas de asas douradas, e dirigindo-se a ele, disse: enquanto eu estiver vivo, tu não escaparás com vida. Embora ele estivesse envolvido em uma cota de malha de ferro, o filho de Subhadra o perfurou no peito com uma flecha de longo alcance. Nisso Vazatya caiu, privado de vida. Vendo Vazatya morto, muitos touros entre os kshatriyas ficaram cheios de ira, e cercaram teu neto, ó rei, pelo desejo de matá-lo. Eles se aproximaram dele, esticando seus inúmeros arcos de diversos tipos, e a batalha então que ocorreu entre o filho de Subhadra e seus inimigos foi extremamente violenta. Então o filho de Palguni, cheio de ira, cortou suas flechas e arcos, e diversos membros de seus corpos, e suas cabeças enfeitadas com brincos e guirlandas florais. E eram vistos braços cortados, que estavam adornados com vários ornamentos de ouro, e que ainda seguravam cimitarras e maças com pontas e machados de batalha, os dedos dos quais estavam ainda protegidos por luvas de couro. E a terra ficou coberta com coroas florais e ornamentos e tecidos, com estandartes caídos, com cotas de malha e escudos e correntes douradas e diademas e guarda-sóis e rabos de iaque, com upashkaras e adhishtanas, e dandakas, e vanduras com akshas esmagados, rodas quebradas, e kangas, esses são membros de carros, numerando milhares, com anukarashas, e pendões, e quadrigários, e corcéis, como também com carros quebrados, e elefantes, e corcéis. O campo de batalha, coberto com kshatriyas mortos dotados enquanto vivos de grande heroísmo, governantes de diversos reinos, inspirados com desejo de vitória, apresentava uma visão pavorosa. Quando Abhimanyu com fúria se movia rapidamente sobre o campo de batalha em todas as direções, sua própria forma tornou-se invisível. Somente sua cota de malha, decorada com ouro, seus ornamentos, e arco e flechas, podiam ser vistos. De fato, enquanto ele matava os guerreiros hostis com suas flechas, permanecendo em seu meio como o próprio sol em seu resplendor brilhante, ninguém podia fitá-lo com seus olhos. Capítulo 43. Mata Rukmarata, filho de Salya. Usa arma Gandharva. Duryodhana retrocede. Sanjaya disse, empenhado em tirar as vidas de bravos guerreiros, o filho de Arjuna então parecia o próprio destruidor, quando o último tira as vidas de todas as criaturas na chegada da dissolução universal. Possuidor de destreza parecendo aquela do próprio Sakra, o filho poderoso do filho de Sakra, Abhimanyu, agitando o exército Kaurava parecia muito resplandecente. Penetrando na hoste Kaurava, ó rei, aquele destruidor de kshatriyas principais parecendo o próprio Yama apanhou Satyavasravas, como um tigre enfurecido apanhando um veado. Vendo Satyasrayas apanhado por ele, muitos poderosos guerreiros em carros, pegando diversos tipos de armas, avançaram sobre ele. De fato, aqueles touros entre os kshatriyas, por um espírito de rivalidade, avançaram no filho de Arjuna pelo desejo de matá-lo, todos exclamando, eu irei primeiro! Eu irei primeiro! Como uma baleia no oceano alcançando um cardume de peixes pequenos os apanha com a maior facilidade, assim mesmo Abhimanyu recebeu aquela divisão inteira de kshatriyas que avançavam. Como rios que nunca voltam quando eles se aproximam do mar, nenhum entre aqueles kshatriyas que não recuavam voltou atrás quando eles se aproximaram de Abhimanyu. Aquele exército então cambaleou como um navio atirado no oceano quando alcançando por uma tempestade poderosa, com sua tripulação afligida pelo pânico causado pela violência do vento. Então o poderoso Rukmarata, filho do soberano dos Madras, para assegurar as tropas assustadas, disse destemidamente, ó heróis, vocês não precisam temer. Quando eu estou aqui, o que é Abhimanyu? Sem dúvida, eu irei capturá-lo como um prisioneiro vivo. Tendo dito essas palavras, o príncipe valente, conduzido em seu carro belo e bem equipado, avançou em Abhimanyu.
perfurando Abhimanyu com 3 flechas no peito, 3 no braço direito, e 3 outras flechas afiadas no braço esquerdo. Ele proferiu um rugido alto. O filho de Palguni, no entanto, cortando seu arco, seus braços direito e esquerdo, e sua cabeça ornada com olhos e sobrancelhas belos, rapidamente derrubou-os no chão. Vendo Rukmarata, o filho honrado de Salya, morto pelo filho ilustre de Subhadra, aquele Rukmarata que tinha prometido destruir seu inimigo ou pegá-lo vivo, e muitos amigos principescos do filho de Salya, ó rei, habilidosos em atacar e incapazes de serem facilmente derrotados em batalha, e possuindo estandartes decorados com ouro, se aproximaram para lutar. Aqueles poderosos guerreiros em carros, esticando seus arcos de 6 cúbitos completos de comprimento, cercaram o filho de Arjuna, todos despejando suas chuvas de flechas sobre ele. Vendo o bravo e invencível filho de Subhadra sozinho combatido por todos aqueles príncipes coléricos dotados de heroísmo e habilidade adquirida pela prática e força e juventude, e vendo ele coberto com chuvas de flechas, Duryodhana se regozijou muito, e considerou Abhimanyu como alguém já feito um convidado da residência de Yama. Em um piscar de olhos, aqueles príncipes, por meio de suas flechas de asas douradas, e de diversas formas e grande impetuosidade, tornaram o filho de Arjuna invisível. Ele mesmo, seu estandarte, e seu carro, ó majestade, foram vistos por nós cobertos com flechas como árvores cobertas com bandos de gafanhotos. Profundamente perfurado, ele ficou cheio de fúria como um elefante atingido pelo gancho. Ele então, ó Bharata, aplicou a arma Gandharva e a ilusão consequente a ela. Praticando penitências ascéticas, Arjuna tinha obtido aquela arma do Gandharva Tumvuru e outros. Com aquela arma, Abhimanyu agora confundiu seus inimigos. Mostrando rapidamente suas armas, ele se movia rapidamente naquela batalha como um círculo de fogo, e era, ó rei, visto às vezes como um indivíduo sozinho, às vezes como 100, e às vezes como 1000. Confundindo seus inimigos pela habilidade com a qual seu carro era guiado e pela ilusão causada por suas armas, ele cortava em centenas de pedaços, ó monarca, os corpos dos reis opostos a ele. Por meio de suas flechas afiadas as vidas de criaturas vivas eram liquidadas. Essas, ó rei, alcançavam outro mundo enquanto seus corpos caíam na terra. Seus arcos, e corcéis e quadrigários, e estandartes, e braços enfeitados com angadas, e cabeças, o filho de Palguni cortava com suas flechas afiadas. Aquelas centenas de príncipes foram mortos e derrubados pelo filho de Subhadra como copas de velhas mangueiras de 5 anos de idade exatamente a ponto de darem frutos, derrubadas por uma tempestade. Vendo aqueles príncipes jovens criados em todo luxo, e parecendo cobras zangadas de veneno virulento, todos mortos por Abhimanyu sozinho, Duryodhana estava cheio de temor. Vendo seus guerreiros em carros e elefantes e corcéis e soldados da infantaria subjugados, o rei Kuru procedeu rapidamente em cólera contra Abhimanyu. Continuada somente por um curto espaço de tempo, a batalha inacabada entre eles tornou-se extremamente feroz. Teu filho então, atormentado pelas flechas de Abhimanyu, foi obrigado a recuar da batalha. Capítulo 44. Mata Lakshmana, filho de Duryodhana, Krata. Quase todo o exército desbaratado. Kripa, Drona, Karna, Vryadvala, Asvatama, Kritavarma, próximos. Dhritarashtra disse: isso que tu me contaste, ó Sutta, acerca da batalha, feroz e terrível, entre e os muitos, e a vitória daquele ilustre, essa história da proeza do filho de Subhadra, é muito extraordinária e quase incrível. Eu, no entanto, não considero isso como um prodígio que está absolutamente além de crença no caso daqueles que têm a virtude como seu refúgio. Depois que Duryodhana bateu em retirada e centenas de príncipes foram mortos, qual modo de ação foi adotado pelos guerreiros do meu exército contra o filho de Subhadra? Sanjaya disse. Suas bocas ficaram secas, e olhos agitados. Suor cobriu seus corpos, e seus cabelos se eriçaram. Sem esperança de derrotar seu inimigo, eles ficaram dispostos a deixar o campo.
abandonando seus irmãos feridos, e pais e filhos e amigos e parentes por casamento e parentes, eles fugiram, incitando seus corcéis e elefantes até sua máxima velocidade. Vendo eles divididos e derrotados, Drona e o filho de Drona, e Vriadivala, e Kripa, e Duryodhana, e Karna, e Kritavarma, e o filho de Suvala Sakuni, avançaram em grande ira contra o filho invicto de Subhadra. Quase todos esses, ó rei, foram vencidos por teu neto. Somente um guerreiro então, Lakshmana, criado no luxo, talentoso com flechas, dotado de grande energia, e sem medo por causa de inexperiência e orgulho, procedeu contra o filho de Arjuna. Ansioso a respeito de seu filho, seu pai Duryodhana voltou atrás para segui-lo. Outros guerreiros em carros poderosos voltaram atrás para seguir Duryodhana. Todos eles então encharcaram Abhimanyu com chuvas de flechas, como nuvens derramando chuva no leito da montanha. Abhimanyu, no entanto, sem ajuda, começou a subjugá-los como o vento seco que sopra em todas as direções, destruindo massas de nuvens reunidas. Como um elefante enfurecido enfrentando o outro, o filho de Arjuna então enfrentou teu neto invencível, Lakshmana, de grande beleza pessoal, dotado de grande coragem, ficando perto de seu pai com arco estendido, criado em todo luxo, e parecendo um segundo príncipe dos Yakshas. Enfrentando Lakshmana, aquele matador de heróis hostis, o filho de Subhadra, teve seus 2 braços e peito atingidos por suas flechas afiadas. Teu neto, Abhimanyu, de braços fortes então, cheio de fúria como uma cobra atingida com uma vara, dirigindo-se, ó rei, ao teu outro neto, disse: olhe bem para esse mundo, pois tu logo terás que ir para o outro. Na própria vista de todos os teus parentes, eu irei te despachar para a residência de Yama. Dizendo isso, aquele matador de heróis hostis, o filho de braços poderosos de Subhadra, pegou uma flecha de cabeça larga que parecia uma cobra recém-saída de sua pele. Aquela flecha, disparada pelos braços de Abhimanyu, cortou a cabeça bela, ornada com brincos, de Lakshmana, que era enfeitada com um nariz belo, belas sobrancelhas, e cachos muito bonitos. Vendo Lakshmana morto, tuas tropas proferiram exclamações de ó. Pai! Após a morte de seu filho querido, Duryodhana ficou cheio de fúria. Aquele touro entre os kshatriyas então instigou ruidosamente os kshatriyas sob seu comando, dizendo: matem este. Então Drona, e Kripa, e Karna, e o filho de Drona e Vriadivala, e Kritavarma, o filho de Riddhika, esses 6 guerreiros em carro cercaram Abhimanyu. Perfurando eles com setas afiadas, e batendo-os para longe dele, o filho de Arjuna lançou-se com grande velocidade e fúria sobre as vastas tropas de Jayadratha. Nisso, os Kalingas, os Nishadas, e o valente filho de Krata, todos vestidos em armadura, cortaram seu caminho por cercá-lo com sua divisão de elefantes. A batalha então que ocorreu entre o filho de Palguni e aqueles guerreiros foi obstinada e violenta. Então o filho de Arjuna começou a destruir aquela divisão de elefantes como o vento correndo em todas as direções destrói massas vastas de nuvens reunidas no firmamento. Então Krata cobriu o filho de Arjuna com chuvas de flechas, enquanto muitos outros guerreiros em carros encabeçados por Drona, tendo voltado para o campo, avançaram nele, espalhando armas afiadas e poderosas. Detendo todas aquelas armas por meio de suas próprias flechas, o filho de Arjuna começou a afligir o filho de Krata com chuvas contínuas de flechas, com grande rapidez, inspirado pelo desejo de matar seu oponente. O arco e flechas do último, e pulseiras, e braços, e cabeça enfeitada com diadema, e guarda-sol, e estandarte, e quadrigário, e corcéis, foram todos cortados e derrubados por Abhimanyu. Quando o filho de Krata, possuidor de nobreza de linhagem, bom comportamento, conhecimento das escrituras, grande força, fama, e poder de armas, estava morto, os outros combatentes heróicos quase todos recuaram da luta. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,